Bem-vindo de volta a Carsportes. Hoje vamos mergulhar na história de uma das aeronaves navais de ataque mais icônicas já construídas, o francês Dassault Super Étendard, e também vamos olhar para algo muito mais atual, o desempenho e os preços dos mísseis brasileiros em 2026. Esse vídeo é sobre misturar história, engenharia e tecnologia de defesa moderna, então se prepare porque vamos cobrir muita coisa. O Dassault Super Étendard nasceu nos anos 1970 como um caça de ataque embarcado desenvolvido pela Dassault Aviation, da França. Ele não foi projetado para ser um caça de superioridade aérea chamativo ou um dogfighter supersônico. Sua missão era clara: entregar armas de forma eficaz sobre alvos no mar e em terra, operar em porta-aviões com confiabilidade robusta e cumprir missões que exigiam ataque de precisão e não velocidade bruta. Na verdade, sua velocidade máxima de cerca de Mach 1,3 não impressionava perto de contemporâneos como o F-14 Tomcat ou o MiG-23, mas isso não era o ponto. O Super Étendard foi construído como um cavalo de batalha, simples, resistente e letal quando combinado com as armas certas. Um dos aspectos mais marcantes do projeto do Super Étendard foi sua capacidade de transportar o míssil antinávio francês Exocet. Essa parceria entre aeronave e míssil tornou o jato famoso em conflitos como a Guerra das Malvinas em 1982, quando a Argentina o utilizou com efeito devastador contra a Marinha Real Britânica. O Exocet deu ao Super Étendard uma capacidade de ataque à distância, permitindo disparar de longe e recuar sem precisar sobrevoar diretamente áreas fortemente defendidas. Em termos de design, as asas baixas com enflechamento de 45 graus e o motor turbojato Snack Maatar 8K50 proporcionavam confiabilidade em voos a baixa altitude e em condições difíceis. Seu cockpit foi pensado para que os pilotos operassem em ambientes navais complexos. A aviônica não era chamativa pelos padrões de hoje, mas o radar e os sistemas de mira funcionavam bem com armas como bombas guiadas a laser e o Exocet. Essa combinação de aviônicos modestos mas eficazes, estrutura resistente e forte integração com armas de precisão fez do Super Étendard uma ferramenta de ataque naval formidável por décadas. Em serviço, o jato teve uma vida longa. A França o utilizou até 2016, dando quase 40 anos de uso de linha de frente. A Argentina, o Iraque e alguns outros também o operaram. O uso argentino nas Malvinas deu ao avião seu legado de combate, provando que mesmo numa era dominada por caças supersônicos, um jato subsônico embarcado podia mudar o curso de batalhas navais quando armado com os mísseis certos. Em termos de desempenho, ele não impressionava no papel, cerca de 1.200 km/h de velocidade máxima, raio de combate de aproximadamente 850 km e teto de serviço de 13.700 metros. Mas onde brilhava era no ataque a baixa altitude, colado ao mar, escapando do radar e lançando armas de precisão. Sua capacidade de carga era de cerca de 2.100 kg, podendo transportar mísseis antinávio, bombas, foguetes ou até ogivas nucleares no serviço francês. Os pilotos muitas vezes o descreviam como estável e previsível, qualidades que tornavam operações em porta-aviões mais seguras. Pousar num convés em movimento não é fácil, e ter um jato que não brigava com o piloto fazia diferença. Seu tamanho relativamente pequeno, com pouco mais de 14 metros de comprimento e envergadura inferior a 9 metros, também o tornava ideal para convéses apertados de porta-aviões. Agora, quando olhamos como aeronaves como o Super Étendard evoluíram até a era moderna, vemos que o legado de integrar armas de ataque à distância continua vivo. E isso nos leva à indústria de mísseis do Brasil em 2026, um tema fascinante porque o país é hoje um dos novos protagonistas no mercado de defesa mundial. O Brasil vem desenvolvendo mísseis de forma independente por meio de sua indústria de defesa, liderada por empresas como a Avibras e a SIATT, em parceria com a Embraer para integração em plataformas como o caça Gripen e F e até em sistemas terrestres. Em 2026, o arsenal brasileiro de mísseis inclui sistemas avançados em várias categorias: ar-ar, ar-superfície,
superfície aérea e até mísseis de cruzeiro para ataques de longo alcance com precisão. Um exemplo é o míssil Adarter. Ele é de quinta geração, curto alcance, desenvolvido em conjunto pelo Brasil e África do Sul. Em 2026, é um rival de armas como o M9 Sidewinder e o Iris-T. Com buscador infravermelho, capacidade de disparo fora do eixo e vetoração de empuxo, foi feito para combates aéreos muito ágeis. E o mais impressionante é o custo. Estimativas apontam que em 2026 o Adarter custa entre 420 e 480 mil dólares por unidade. Isso é mais barato que muitos equivalentes ocidentais oferecendo quase a mesma performance. Essa relação custo-benefício o torna atraente não só para a Força Aérea Brasileira, mas também para exportação para países da América Latina e África. Outro é o MANSUP, o míssil antinávio nacional. Em 2026, ele já amadureceu e entrou em serviço operacional. Comparável ao Exocet que fez o Super Étendard famoso, o MANSUP oferece alcance de cerca de 70 km em sua versão atual, voo rente ao mar e guiagem por radar ativo na fase final. O custo por unidade gira em torno de 1,2 a 1,5 milhão de dólares, bem abaixo do Exocet francês ou do Harpoon americano, que podem custar de 2 a 3 milhões cada. Em termos de desempenho, dá à Marinha e à Força Aérea do Brasil um poder de dissuasão real por uma fração do preço. Para ataques de longo alcance, o Brasil também desenvolveu o míssil de cruzeiro Avenida TM-300, conhecido como Matador. Ele é lançado a partir do sistema de artilharia Astros 2020, dando ao Brasil uma capacidade de ataque terrestre com alcance de até 300 km. Em 2026, o interesse externo por esse sistema cresceu bastante devido à sua versatilidade. O preço fica entre 1,8 e 2,2 milhões de dólares por míssil, o que o coloca numa posição competitiva frente a sistemas similares internacionais. Falando em desempenho, os mísseis brasileiros estão impressionando. Seus sistemas de guiagem combinam GPS, navegação inercial e, em alguns casos, buscadores ativos. A qualidade vem sendo reforçada pela indústria eletrônica nacional e por colaborações com parceiros internacionais. Taxas de confiabilidade em testes e uso limitado sugerem que os mísseis brasileiros hoje alcançam mais de 90% de sucesso em engajamento, o que está no mesmo nível de nações já consolidadas nesse setor. O que faz o Brasil se destacar é a acessibilidade. Orçamentos de defesa no mundo inteiro estão apertados, e países da América Latina, África e partes da Ásia procuram soluções eficazes e acessíveis. Os mísseis do Brasil oferecem esse equilíbrio. O Adarter custa centenas de milhares de dólares a menos que seus rivais ocidentais. O MANSUP é mais barato que a maioria dos mísseis antinávio ocidentais, e o Avenida TM-300 entrega capacidade de cruzeiro por cerca de 2/3 do preço de equivalentes. Essa é a vantagem competitiva brasileira. E quando conectamos isso ao legado do Dassault Super Étendard, é fascinante. Nos anos 1980, a Argentina usou jatos franceses e mísseis para compensar sua desvantagem contra o Reino Unido. Hoje, o Brasil se posiciona como fornecedor desse tipo de arma, dando a nações menores ferramentas que podem mudar o equilíbrio sem precisar de orçamentos gigantescos. Na estratégia de exportação, o Brasil também está jogando de forma inteligente. Ao invés de competir diretamente com Estados Unidos, Rússia ou China, ele foca em mercados de nicho. Países que não têm acesso a sistemas ocidentais por restrições, ou que não podem pagar por eles, encontram nos produtos brasileiros uma solução prática. Isso é muito parecido com a forma como a França comercializou o Super Étendard décadas atrás, confiável, não o mais avançado, mas acessível e disponível. Olhando para frente, o Brasil já investe em ampliar o alcance e a sofisticação desses mísseis. A próxima versão do Mansup deve chegar a mais de 200 km, alcançando padrões ocidentais modernos. O Avenida TM-300 também deve receber melhorias de guiagem, tornando-o ainda mais preciso.
Juntando tudo, o Dassault Super Étendard representa uma era em que aeronaves eram projetadas com uma missão clara, ataque de baixa altitude com armas de precisão, e tiveram sucesso ao integrar o míssil certo, como o Exocet. O Brasil em 2026 representa a versão moderna dessa ideia: criar mísseis de bom custo-benefício, integrá-los em plataformas versáteis e fornecer a países médios e pequenos ferramentas para se defenderem com credibilidade. É quase poético que o legado de combate da Argentina com o Super Étendard e o Exocet seja refletido hoje pelas ambições do Brasil em se tornar fornecedor de mísseis. A América do Sul pode não ser o primeiro lugar que vem à cabeça quando falamos em tecnologia militar de ponta, mas com o Adarter, o MANSUP e o Avenida TM300, o Brasil mostrou que pode entregar sistemas competitivos e a bons preços. Para quem acompanha a defesa, a grande lição é que acessibilidade e disponibilidade às vezes importam mais que performance de ponta. Assim como o Super Étendard não era o mais rápido ou avançado, mas cumpria sua missão, os mísseis brasileiros talvez não superem em alcance ou velocidade os melhores do mundo, mas são bons o suficiente para dissuadir e até dominar nas mãos certas. Então, seja olhando para trás, para o legado do Super Étendard, ou para frente, para a indústria de mísseis do Brasil, a lição é clara: design inteligente, integração com armas eficazes e foco em acessibilidade podem fazer toda a diferença. E isso encerra o mergulho de hoje no Dassault Super Étendard e na indústria de mísseis do Brasil em 2026. Se você curtiu essa análise detalhada, não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever porque tem muito mais vindo por aí, aqui no Carsportes.